porque a ciência não consiste apenas em saber aquilo que se deve ou se pode fazer, mas também em saber aquilo que se poderia fazer e que talvez não se deva fazer. Eis porque dizia hoje ao mestre vidreiro que o sábio deve de certo modo ocultar os segredos que descobre, para que outros não façam mau uso deles, mas é preciso descobri-los. E esta biblioteca parece-me, sobretudo, o lugar onde os segredos permanecem encobertos. Hoje nós vamos falar sobre O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Olá, minha gente! Boas-vindas ao Toró Aleatório. Eu sou o Thiago Costa e hoje nós vamos comentar sobre O Nome da Rosa. Esse livro aqui foi escrito pelo historiador, semiólogo, linguista, medievalista italiano Umberto Eco em 1980. A edição que eu tenho em mãos, ela foi publicada pela Biblioteca Folha, uma coleção de livros de tradução de duas pessoas, a Aurora Fornoni Bernardini e o Romero Freitas de Andrade. Essa edição aqui ela foi publicada em 2003. Só que essa tradução aqui é um pouquinho mais antiga, de 1983, publicada pela editora Nova Fronteira. A editora Hermes ela possui uma tradução mais recente, de 2019, da tradutora Ivone Benedict. Indo para a narrativa, nós iremos conhecer Guilherme de Baskerville, um frade franciscano inglês, e o seu noviço beneditino chamado Addison de Mel. A história se passa em um mosteiro beneditino em 1327. Esse local ele vai ser a sede de uma conferência, um diálogo, um debate entre um grupo de franciscanos que são aliados do imperador Ludovico e um grupo, uma delegação papal representando o Papa João XXII. Basicamente, o diálogo, a conversa entre eles, essa conferência vai ser sobre a legitimização, talvez, da ideia da pobreza de Cristo, coisa que é muito defendida pelos franciscanos e que é abominada pelo Papa da época. O Guilherme, então, ele é enviado pelo imperador para fazer parte da frente dos argumentos que possam representar esse diálogo, essa conversa sobre a pobreza de Cristo. Esse local foi escolhido como um território de neutralidade para os dois lados. O abade desse mosteiro, dessa abadia, ele é o responsável por ser o conciliador, de certa forma, um mediador desse debate. No meio de toda essa complexidade que está acontecendo no local, o rompimento de vários assassinatos durante 7 dias acaba fazendo com que o abade suplique, implore, peça a ajuda de Guilherme para solucionar esses estranhos assassinatos que podem quebrar a reputação da abadia, que pode ser até acusada de heresia. E é assim que se monta essa história, esse thriller policial, se assim eu posso dizer, ou essa investigação sobre esses assassinatos que estão acontecendo. O primeiro é de uma pessoa que pula, é derrubada de um dos andares do local e acaba se espatifando nas rochas. É o Adelmo, o primeiro assassinato, a primeira vítima. E, a partir dele, vários outros monges da ordem vão aparecendo mortos de maneiras muito peculiares que fazem com que o Guilherme e o seu discípulo Addison acabem por tentar encontrar soluções que às vezes tendem para a lógica, às vezes tendem para o sobrenatural, para tentar explicar esses horríveis crimes. É uma história bem complexa. Acontece tanta coisa que é muito difícil até de falar um pouco sobre a história. Mas a gente vai se ater aqui a alguns comentários que eu acho bem curioso para que a gente consiga mergulhar melhor na trama, na narrativa, se assim eu posso dizer. A primeira coisa que eu quero comentar aqui sobre esse livro é sobre a ideia, o caráter de relato que ele se comporta. Por quê? A primeira parte desse livro se chama Um Manuscrito Naturalmente. É um pequeno texto onde Umberto Eco explica para a gente como ele conseguiu ter acesso a um documento, a um relato antigo, traduzido para o francês de um evento que aconteceu na Itália, e como isso fez com que ele tivesse interesse e curiosidade em relatar esse caso estranho que aconteceu, esse caso de crimes que aconteceram lá no local.
e fizesse com que ele traduzisse novamente para o italiano. Então, o Umberto Eco ele utiliza de um artifício que é do manuscrito encontrado, né, do documento fictício, para construir, para ambientar a sua história, trazendo até um caráter de metalinguagem, né, o texto que fala do texto, e faz com que exista uma apreensão e uma marcação na narração muito forte aqui dentro das palavras contidas nesse livro. Como eu relatei na sinopse, existem dois personagens que são eixos principais: o Guilherme de Baskerville e o Addison de Melk. Vocês podem notar que talvez exista alguma referência ao Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. E algumas pessoas dizem que sim, algumas teses dizem que sim, o próprio Umberto Eco dá a entender algumas coisas disso. Não é nada muito comprovado, então é muito mais um achismo do que uma afirmação. Mas a gente sabe que O Cão dos Baskervilles é um livro famoso do Sherlock Holmes e que ele pode ter colocado nessa referência para o nome do Guilherme, que é um inglês. E o Addison de Melk, o próprio nome dele, Addison, ele lembra muito o nome Watson, né? Então tem essa similaridade. E uma outra similaridade é que nos contos, nos livros, nas histórias do Sherlock Holmes, o narrador é o Watson. E aqui no Nome da Rosa, o narrador é o Addison. O Addison já está velho, né? E ele decide escrever, relatar os eventos estranhos e misteriosos, surreais que aconteceram naquela abadia durante o novembro, dezembro de 1327. Então, o livro todo é uma narrativa, um relato do Addison contando esses eventos. Né? Então, é uma narrativa em primeira pessoa, né? Ele fala sobre ele, o convívio dele, como ele era noviço, o convívio dele com o Guilherme e todo o aprendizado que ele tem com o Guilherme naquele local, todas as discussões filosóficas que ele assiste e todas as discussões que ele relata para a gente como leitor. O Guilherme de Baskerville ele é um ex-inquisidor e é uma pessoa com uma sagacidade, uma inteligência e uma sabedoria muito grande. Ele utiliza de uma retórica muito forte, um conhecimento científico e literário muito aguçado para poder basear todos os argumentos que ele tem a favor do lado dele para comprovar, de certo ponto, a pobreza de Cristo e de quase todos os assuntos que ele se mete em discussões na abadia. E, obviamente, ele tentando solucionar o mistério dos assassinatos, né? De quem é o assassino ou o que está matando os monges naquele local. E eu acho muito interessante esse personagem, que Umberto Eco coloca ele meio como uma forma de comprovação do método científico. O local, a abadia, ela tem uma grande biblioteca. E essa biblioteca ela é proibida, de certa forma, de entrar. As únicas pessoas que são autorizadas a tratar dos livros são o bibliotecário e o seu ajudante. Só eles podem pegar o livro que a pessoa quer para ela ler, ilustrar, traduzir e afins. Então existe meio que uma proteção demasiada para o conhecimento contido naquela biblioteca, coisa que o Guilherme abomina. Ele acha que o conhecimento ele deve ser valorizado e deve ser utilizado para quebrar qualquer estigma de preconceito, alienações e coisas que possam causar sofrimento para as pessoas. Ele, como um ex-inquisidor, ele tem certa culpa, né, de determinado modo, pela forma como ele tratou, né, a forma como ele trabalhou, entre aspas. Né. Então, a vida dele após isso se baseia muito em tentar não encontrar o culpado das coisas, mas tentar entender as coisas que estão acontecendo ao redor e não sair apontando o dedo e mandando alguém ir para a fogueira. Com essa grande inteligência, com essa grande sagacidade do Guilherme, e ele percebe que muitos ali eles estão dispostos a bater de frente nele nos diálogos. Eles usam muitas citações e referências em latim, principalmente nas narrativas, nos diálogos dele. Quando eles querem comprovar alguma coisa, eles mandam um excerto em latim, né? Mandam uma passagem em latim que é colocada aqui direto, né? Não é traduzido. E aqui eu coloco um pouco a minha crítica ao modo que o Umberto Eco ele incorpora esse estilo, esse artifício dentro da narrativa dele. Como eu falei, o Umberto Eco era semiólogo, medievalista, linguista, crítico literário, filósofo. Então, de certo modo, ele impregnou nessa narrativa dele, que é o primeiro livro publicado dele, todo esse conhecimento dele. Então, em algumas partes, em muitas passagens, existe um certo
excesso descritivo, um excesso de informação que é passado para a gente através do relato do Addison. E eu acho que a minha maior crítica a esse modo de narrar são as passagens em latim, que são muitas. Existe um capítulo onde tem um diálogo entre dois personagens que basicamente eles só ficam falando latim um do outro. E não tem tradução, não tem notas. Essa edição não tem notas. Muitas outras edições não têm notas com a tradução do latim. Salvo engano, a edição mais recente da editora Record, de 2019, ela tem esses trechos colocados, traduzidos, né, do latim. E talvez seja uma forma do Umberto Eco ele tentar colocar uma verossimilhança dentro da narrativa para não precisar traduzir esses trechos que eles compõem a obra original, mas o que acaba aparecendo algo para ser palpável, verossímil, acaba se tornando um pouco enfadonho em muitas partes. Então, os excessos descritivos que acontecem e os excessos das coisas em latim acabam meio que desequilibrando em certas partes a narrativa, principalmente quando está embebida em discussões filosóficas entre um ou mais personagens. Obviamente, como eu falei, isso pode ser um artifício narrativo utilizado pelo Umberto Eco para testar a verossimilhança para o relato do Addison, mas não deixa de ser um apontamento que eu trago aqui para vocês. Uma outra coisa que eu acho que pode quebrar um pouco essa verossimilhança, que possa te retirar da diegese, né, do universo, né, da história contada pelo livro, é como a fidelidade na narrativa do Addison parece ser um pouco forçada, se eu posso dizer. Porque ele consegue transcrever para as páginas diálogos muito grandes e muito precisos do que as outras pessoas falaram. Ok, pode ser que ele tenha colocado alguns pontos, né? Ele pode ter acrescentado numa visão, parafraseando eles, mas não deixa de ser estranho. E talvez esse seja um ponto que é a certa problemática da narrativa em primeira pessoa, principalmente em relato, né? Porque quando acaba caindo nesses textos, existem parágrafos enormes que ele coloca de diálogos de um personagem que estão minuciosamente descritos, com uma precisão muito até fantasmagórica. Como é um texto que aparenta ser um manuscrito encontrado pelo Umberto Eco, existe também toda a conversa que ele mesmo traz no livro, aqui no prólogo, no pequeno texto que ele traz no começo do livro, que ele encontrou esse manuscrito de um texto que estava em francês, que depois ele encontrou um outro e ele conseguiu juntar eles e conseguir esse relato, ou seja, foi um texto que foi teoricamente escrito pelo Addison, foi traduzido para o francês e por outras versões, e o Umberto Eco teve que traduzir novamente para o italiano. Então, obviamente, nessas traduções possam ter se perdido a fidelidade ao texto de algum modo. Algum dos tradutores ali no meio pode ter colocado algumas passagens para que tenha uma composição de coerência da narrativa. Isso são suposições, isso são coisas que a gente pode avaliar baseado na estrutura que é entregue para a gente. Mas, novamente, deixo aqui meu ponto sobre esse tipo, que eu acho uma problemática que pode ser pensada bem e discutida mais. Se você já leu o Nome da Rosa e você se atentou talvez a isso, comente aí para mim se você achou isso ou eu estou falando besteira. Tudo bem? Não é só do Sherlock Holmes que nós temos referências, talvez, ao Nome da Rosa. O Umberto Eco ele era um fã muito grande, ele era um admirador muito grande do Jorge Luis Borges, autor chileno magnífico e fantástico, que logo mais eu trago algum livro dele aqui para comentar no canal. O que eu quero falar basicamente sobre isso, existe um personagem que é um personagem muito central, muito misterioso e muito curioso, talvez um dos personagens mais complexos do Nome da Rosa, que se chama Jorge de Burgos. Ele é um velho, um monge, que talvez um dos mais velhos que existe na Abadia, cego, e que tem embates filosóficos e embates de discurso muito fortes com Guilherme, principalmente porque ele abomina a ideia do riso, a ideia do humor, coisa que o Guilherme sempre bate de frente com ele.
E é curioso ver esse tipo de diálogo deles dois lá e como esse personagem, ele meio que é esse protetor da biblioteca, da abadia, né? Jorge Luiz Borges, ele tem um conto muito bom, incrível, chamado A Biblioteca de Babel. No próprio nome a gente já vê meio que um paradoxo, uma redundância, né? A biblioteca, uma coisa que a gente pode imaginar de forma ordenada, e Babel, que é aquela representação bíblica do caos, de certa forma. E neste conto ele fala sobre a transcendência de uma biblioteca que abriga todas as coisas que já existiram, existem e vão existir. E o narrador deste conto é o bibliotecário, responsável por guiar a gente por esses incontáveis fractais de quartos e de ambientes que guardam milhares, centenas e infinitos livros. Em O Nome da Rosa, o Jorge de Burgos, ele meio que veste essa camisa. Ele é um cara, um guardião que tenta não proteger, de certa forma, aquele conhecimento que existe naquela biblioteca, mas uma pessoa que não quer que aqueles determinados conhecimentos que existem naquela biblioteca vão para o público, sejam vistos por outras pessoas. Então ele priva o conhecimento de pessoas, ele priva o conhecimento, o acesso a ele, o que faz com que muitos embates com Guilherme sejam assim de maneiras muito brutas, assim, de certa forma. Existe um certo paralelo entre da cegueira do Jorge de Burgos com a própria cegueira que acometeu o Jorge Luiz Borges de verdade, né? Uma cegueira que não era uma cegueira escura, mas uma cegueira branca, né? Era só um ofuscado claro que tapava a visão dele. O que, de certa forma, para o Jorge de Burgos, a gente pode ver, já que ele é o detentor, o guardião daquele conhecimento que ele não quer ir para outro local, ele talvez tenha acesso a conhecimento demais, e esse conhecimento talvez seja a claridade que cega. Uma coisa que Humberto Eco consegue construir muito bem na sua narrativa, utilizando do Addison de Melk como narrador, é a progressão da investigação dos assassinatos que estão acontecendo aqui. Existe um complô, existem redes de intriga. Um monge que é conversado por determinado dia, no outro aparece morto. Peças fundamentais que vão acontecendo e que vão tender para um final assim que não vai passar pela sua cabeça. Um final que, quando chega, tu é pego de despreparado, talvez, e quando tu descobre os motivos, o assassino, a coisa, talvez, o que está levando aquelas pessoas a morrerem e o porquê elas estão morrendo, é uma das descobertas, uma das satisfações literárias em se ler que mais me emocionaram, de certa forma. Não emocionaram do jeito de ficar triste, de chorar ou coisa do tipo, mas emocionar de ver a qualidade narrativa que a gente pode consumir em prosa de uma obra literária. Eu acho que isso é formidável quando a gente está lendo um livro. E aqui no Nome da Rosa não fica abaixo quando esse mistério vem à tona. E próprio quando você pensa no significado, por que o livro se chama O Nome da Rosa? É uma coisa que com certeza vai ficar no final da sua leitura e que, se você já leu, eu gostaria de saber o que você acha que significa o nome da rosa para todo esse emaranhado de histórias que existem aqui. Viver significa participar de um diálogo. Essa é uma frase dita por Mikhail Bakhtin, em uma das suas obras tratando sobre o discurso, o dialogismo e a enunciação. Ele é um filósofo e linguista russo muito proeminente nas análises sobre esses tipos de conceitos. Por que eu estou falando disso aqui? Porque o dialogismo ele é basicamente o caráter que o enunciado tem de ter mais de uma voz. O caráter do diálogo tem um contínuo de vozes dentro desse seu discurso, certo? Nisso eu quero apontar aqui na forma como a gente analisa o livro do Humberto Eco, como ele utiliza desse dialogismo e até da intertextualidade para dar um certo caráter muito bem estruturado para a sua obra. Quando eu falo dessa questão do dialogismo, das vozes, que tem várias vozes, a gente pode resgatar um pouquinho lá no começo que eu falei sobre a tradução. É um texto que foi escrito pelo Addison de Melk, foi traduzido para o francês, foi traduzido novamente, foi pego pelo Humberto Eco e traduzido novamente para o italiano,
E eu peguei essa edição aqui em português, traduzida do italiano, do Umberto Eco, e viu? Existe uma corrente de traduções de textos sendo falados, de textos sendo ressignificados. No fim, eu estou com um pedaço, um emaranhado de 5 textos no mínimo, além do texto original. E isso que é interessante quando a gente observa esse caráter da obra do Umberto Eco. Esses textos que são vários textos, essa voz que são várias vozes, esse dialogismo, essa intertextualidade que existe. Principalmente quando a gente pega em contraponto a própria questão da biblioteca, né? Os próprios personagens que fazem citações diretas, né? Pô, é um livro que fala sobre livros, gente. Então são coisas que são colocadas e ressignificadas o tempo todo dentro da obra. Esse próprio vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui, ele possui um caráter dialógico, né? A minha fala, ela está imbuída da fala de outros. Obviamente vocês não estão vendo a marcação dessas falas, né? Então não tem uma polifonia, né? Vocês não veem falas que são perceptíveis. Mas vocês veem a minha voz. Só que a minha voz, esse meu conhecimento que eu estou repassando aqui, não é originário meu, né? Eu estudei para isso. Eu fiz pesquisa, eu li o livro. Então, o conhecimento do livro, o conhecimento do estudo teórico, vaza pela minha voz, vaza pelo que eu estou falando para vocês e está imbuído dessas trocas dialógicas que existem na conversação. Eu vou deixar 2 artigos aí embaixo que conversam muito mais sobre a questão do dialogismo e da polifonia, principalmente voltado para o Mikhail Bakhtin. Eu acho que é um assunto extra, um conteúdo extra, além da leitura do Umberto Eco, que eu acho que vai engrandecer muito a sua leitura e a sua análise depois. Tudo certo? Por fim, o que eu posso dizer é que o Nome da Rosa é uma própria biblioteca. Ela contém várias temáticas, várias histórias, vários acontecimentos, várias intrigas, vários mistérios que vão fazer com que você, leitor, com certeza não pare um segundo para tentar descobrir todo o mistério que existe aqui. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho essa nossa conversa aqui sobre O Nome da Rosa, que foi um livro fantástico que eu li recentemente. Eu devorei esse livro e eu fiquei muito feliz em conhecer essa obra em romance do Umberto Eco. Eu já tinha lido outras coisas dele, mas mais voltadas para a teoria. Se você ficou curioso em ler O Nome da Rosa, ou se você já leu O Nome da Rosa, comente aí embaixo. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso, certo? E, como eu falei, todos os links de artigos que eu mencionei aqui no vídeo estarão na descrição do vídeo. Então, minha gente, esse é o vídeo de hoje. Fiquem bem, tenham um bom resto de semana e até a próxima.